Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Se vós que me cria e me dá força, estou bem. A presença me constata. Eu percebi a minha palavra, que amigo és, aleluia. A bondade de Deus. Amém. Tudo bem, meninas? América, Priscila, paz do Senhor, querida. Tudo bem com vocês, meninas? Amém, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Vamos lá, mais uma tarde na presença do nosso Senhor, desfrutar aqui da bondade dEle, né? Daquilo que Ele tem preparado para nós, derramado no nosso espírito, derramado dentro do nosso coração, diretamente do coração dele, para que isso venha fazer a diferença, para que isso venha ser trabalhado sobre a nossa vida, sobre a nossa essência, sobre quem somos nele, né? Buscando a verdade dele, para que a verdade dele faça parte da nossa verdade, faça parte de tudo o que há em nós, de todas as áreas, ele precisa estar, né? Não podemos seguir, não podemos permanecer aonde a presença do Senhor está, aonde a presença dele está, não tem como. Então, assim, estamos ao vivo, estamos aqui. Então, assim, vamos entrar nessa presença abençoada. Amém? Louvado seja o Senhor por sua vida, por estarmos aqui mais esse tempo com Ele, pela oportunidade de aqui estar. Amém? Porque isso daqui precisa fazer parte dos nossos dias, da nossa vida, da nossa verdade. Se não fizer parte da nossa verdade, não tem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido só o ouvir, não faz sentido só o escutar. Vai começar a fazer sentido em tudo que somos, em quem somos, a partir do momento que se pratica, a partir do momento que colocamos na prática. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas precisamos nos esforçar. O que é o esforço? O esforço é aquilo que vai além das suas forças. O esforço é aquilo que a gente rompe o limite do que estamos vivendo, né? Então, quando a gente vai mudar um móvel de lugar, esse móvel é muito pesado. Então, com a nossa força habitual, com a nossa força comum, nós não vamos conseguir fazer isso, entende? Então, assim, a gente vai precisar colocar mais força, a gente vai precisar se esforçar para mover aquele móvel de lugar. Então, tudo depende muito do nosso esforço, tudo vai do nosso esforço, do que colocamos, da atenção que damos, da energia que estamos ali colocando naquilo, né? Então a palavra do Senhor também é assim. Qual tem sido o nosso esforço para praticar, né? Porque eu vi, a gente vai na igreja dia de domingo. Por quê? Porque eu não tenho como ir na semana, os nossos horários não batem. Mas e durante a semana? A palavra do Senhor também está na sua casa, também está com você. Então, se eventualmente nós, infelizmente, não podemos estar fisicamente no culto durante a semana, nós precisamos trazer o culto para dentro da nossa casa.
pro nosso secreto, pelo estar junto, por ouvir a palavra, por escutar, por praticar, por anotar os exemplos e colocar em prática. Amém? Então hoje a nossa palavra é bem curta, é um versículo muito conhecido, é a maior promessa que existe na Bíblia para nós. Todas as outras promessas estão dentro desta promessa. Todas as outras promessas é como se essa fosse o coração do Senhor para a gente. Todas as promessas estão ali dentro do coração dele. Está lá em Mateus 28:20, que diz assim: ensinando a obedecer a tudo o que eu ensinei a vocês, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Presta atenção. Eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a maior promessa que nós temos do Senhor. Essa é a promessa que nós precisamos lembrar, que precisamos habitar na presença dele diariamente. A presença do Senhor, ela não é exclusiva para o culto, ela não está exclusivamente na igreja, ela está em nós e nós precisamos habitar nela todos os dias. Todos os dias. Com essa promessa nós entendemos que o Senhor está no dia de festa, está no dia de alegria, está no nosso dia comum, está no nosso dia de rotina, está nas coisas que nós fazemos todos os dias, mas Ele também está lá no dia mau. Porque eu estarei com você todos os dias. Esta é a promessa. Então Jesus, ele se faz presente também no dia mau, no dia difícil, naqueles dias que vem assim e que nos pega de surpresa, né? O Senhor não nos mentiu, ele disse para nós: neste mundo você passará por aflições, mas tem de bom ânimo, anima-se, pois eu venci esse mundo. O Senhor Jesus, ele veio e venceu esse mundo para nós, ele veio trazer a boa nova, ele veio dizer: olha, eu existo, eu sou real, eu vim aqui, né? Se desfez da glória dele, desceu e veio viver em nosso meio. Entende? Eu escutei uma frase uma vez que isso é tão real, isso é tão forte, que ficou marcado em mim. Está num livro que fala a respeito do Espírito Santo, do Cash. E o que ele diz? Ele disse assim: um dia na minha oração eu falei ao Jesus que eu gostaria imensamente de ter feito parte dos dias que ele estava aqui na terra, porque eu queria ter convivido com ele de perto, eu queria ter sentido o que os discípulos sentiam, eu queria ter visto o que a Bíblia não conta, né? Porque a Bíblia diz que se tudo tiver relatado, não teria papel no mundo inteiro para descrever todos os milagres, tudo que Jesus viveu nessa terra, né? Nesses 3 anos de ministério. E o que acontece? Ele falou assim, aí o Senhor pegou e falou assim: não, filho, você está na época certa. Porque se você tivesse vivido nos meus dias, você não me suportaria ver eu cuspindo em alguém, mesmo que fosse para cura. Olha isso. Você veio no tempo certo. Você veio no tempo certo. Você não aguentaria eu cuspir no barro, fazer uma lama com a minha saliva e passar no olho de um cego para fazer enxergá-lo. Você veio no tempo certo. Então nós estamos nos tempos certos da nossa vida. O Senhor Jesus, ele nunca erra. Papai nunca erra. Ele nos mandou no tempo que precisávamos estar aqui. Este tempo, fomos separadas para este tempo. Fomos enviadas para este tempo. Então não adianta a gente olhar para o passado, para as histórias que nos contam. Ah, mas era mais fácil, era menos violência, tinha menos isso, menos aquilo. Mas nós não viemos naquela época, que aquela época não foi feita para nós. Nós não fomos separadas para aquela época. Estamos aqui na época certa, com as mesmas promessas, com a mesma verdade para nós. E o que temos feito com isso? Essa é a pergunta. Para que estamos aqui? Para que passamos por situações tão difíceis? Por que tem que ser assim, Senhor? Porque tragédias acontecem e é desse grau de maldade que nos atropela, sabe? Que nos pega de surpresa e nos atropela, né? Porque somos humanas.
A promessa é: eu estarei sempre com você todos os dias, até o fim dos tempos. E a gente está vivendo como se a gente estivesse anestesiadas. A gente não tem entendido o peso dessa promessa. A gente não tem entendido que todas as outras promessas estão dentro dessa. A promessa é: você estará na minha presença todos os dias. O que temos feito com isso? O que temos feito? Nós somos tão pequenas, nós somos frágeis, limitadas, vulneráveis, mas carregamos em nós um poder tão grande, o mesmo poder que ressuscitou Cristo. É o poder que habita dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus que habita, que está aqui. O que temos feito com isso? O que temos feito com isso? Como temos vivido os nossos dias? O que temos feito com a boa promessa? Sabe? Não, irmã, mas sabe, é que fulano se levanta. Ai, mas é que esse fulano faz aquilo, é que eu estou sendo perseguida. Preste atenção. O Senhor está com a gente todos os dias, os seus filhos. Então, estamos habitando na presença do Senhor todos os dias. Ok? Somos morada do teu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Certo? Então, aonde eu trabalho, adivinha quem trabalha. Aonde eu entro, adivinha quem entra. Você está entendendo? O Senhor vai trazer situações de resgate para a nossa vida, mas Ele vai trazer situações de resgate para os outros também. O que acontece é que a gente vai ser perseguido. O que a gente está fazendo disso? A gente está evitando, a gente está confrontando, a gente está afrontando, sabe? Quem está nos perseguido, quem tem se levantado contra nós. Preste atenção numa coisa. Você é morada do Espírito Santo. Você habita na presença do Senhor todos os dias. Você precisa estar atenta. Nós somos botes salva-vidas na mão do Espírito Santo. Como assim, Arlete? Como assim? Que aonde você entrar, sempre haverá contra um filho de Deus um levante. Por quê? Porque quando você entra, aquele que habita no outro, que está no mundo, aquele que habita naquele que ainda é criatura, ele já olha e já fala: chegou o resgate. É verdade, gente. Ele olha para você, por isso que ele se levanta, por isso que ele tenta contra você, para te desestabilizar, para que você não cumpra aquilo que o Espírito Santo te enviou para cumprir. Mas nós só vamos conseguir ser um resgate, ser um bote salva-vidas perfeito, espiritual na vida daqueles, se nós estivermos habitadas na presença do Senhor. Se nós estivermos com os nossos olhos, ouvidos, mente e coração voltados a Jesus. Porque a afronta não vai fazer diferença. Os julgamentos não vai fazer diferença, porque a gente sabe quem nós somos. Ah, irmã, mas sabe o que? Está me acusando do que eu não fiz. Se você tem a razão, se a verdade está do seu lado, você não precisa ir de frente. Você não precisa, porque você tem um Deus que te justifica. Então aguenta firme aí nesse caminhar. Nesses dias, pega essa pessoa que te trata mal e começa a tratar ela com muito respeito e carinho. Começa a ser gentil. A gentileza e o amor gera vida. A gentileza e o amor modifica ambientes. E quem modifica o ambiente é o próprio Espírito Santo de Deus, através da sua boca, através da sua atitude, através da sua ação. E nós estaremos mostrando para aqueles que nós habitamos na presença do Senhor e que o Espírito Santo habita em nós. Então, aonde eu entro, o Espírito Santo também entra. A presença do Senhor também entra. Entende? Há uma coisa no começo do versículo que é muito forte, é uma ação. Então, ensinando a obedecer a tudo o que eu ensinei. Essa é uma fala de Jesus. Está lá em Mateus 28:20. Peraí, mas ensinando? Se tem alguém ensinando, precisa ter alguém aprendendo. Aprendendo. Então nós precisamos aprender tudo o que Jesus nos ensinou. Porque a partir do momento que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Amém?
Então, minhas queridas, aonde você entra, o Espírito Santo entra. Aonde você mora, adivinha quem mora. Aonde você trabalha, adivinha quem trabalha. Se você está dentro desta promessa, vivendo esta promessa, diariamente, continuamente, não tem como ela não ter poder sobre você. Não tem como ele agir em você e agir através de você. Porque a gente se torna um só. A gente se torna um só. A gente pega a afronta e transforma ela em bom senso. A gente pega o insensato, a gente vai tratar ele tão bem, mas tão bem que ele vai ficar meio desnorteado, porque ele não sabe lidar com pessoas que o tratam bem. Eu não estou falando para ser bajuladora, não. Eu estou falando para você ter bom senso. Um cumprimento, um bom dia, não ignorar, não entrar num ambiente e fingir que a pessoa não está. Porque isso você só está tendo uma reação à ação dela contra você. E esta reação não provém de quem está na presença do Senhor. Não provém de quem é morada do Espírito Santo. Não provém de quem ensinou, de quem aprendeu o que Jesus ensinou. Você está entendendo? Então, esse ensinamento de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo precisam fazer parte dos nossos aprendizados. Precisa se multiplicar em nós, fazer diferença em nós para fazer diferença através dos outros. Tá entendendo? Então somos vulneráveis, fracas, limitadas, mas carregamos um poder dentro de nós. Carregamos um poder. Estamos na semana da Páscoa. Estamos na semana da Páscoa. Ah, mas essa data da Sexta-feira Santa não condiz, mas é um dia que foi escolhido para nos trazer à memória o que Cristo fez por nós. Então para de limitar as coisas. Sabe? Para de ignorar as coisas. Ah, eu não vou comemorar porque não foi nessa data. Não, mas não foi nessa data, ninguém sabe a data exata. Mas este dia nós vamos comemorar, esse dia nós vamos louvar, adorar, glorificar. É o dia mais importante para o cristão. É o dia da representação da morte de Cristo. Ele está morrendo. Ele está morrendo, ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Presta atenção numa coisa. Não foi o nosso pecado que matou Jesus. Não foi o diabo que matou Jesus. Por quê? Porque o pecado não tem esse poder. Porque o diabo não tem esse poder. Não foi o homem que matou Jesus. Porque os romanos e os hebreus, eles também não tinham esse poder. Mas o que matou Jesus? O que matou Jesus foi a sua escolha. Foi a sua entrega. Porque entre matar, ele se viu diante de nós com duas alternativas. Entre matar ou morrer. Então ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Senhor Jesus diz na sua palavra: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Assim diz o Senhor. Então ele escolheu, foi por amor. Um amor inexplicável. Mas o amor de Jesus Cristo não é para ser compreensível. Não é para ser compreensível, é para ser sentido, é para ser derramado, é para ser multiplicado. A escolha dele de ir para a cruz foi para gerar vida em nós. Foi para nos libertar do pecado da criatura lá no início. Entende? Então não somos mais herdeiras de Adão, somos herdeiras de Cristo, da verdade, da bondade, do amor de Cristo. E o que temos feito com isso? O que temos feito com a promessa que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias, até o fim dos tempos, Ele estaria conosco. Nessa promessa vem tudo, vem todas as outras promessas da Bíblia, está dentro dessa. Todas as verdades da Bíblia estão dentro desta verdade. Então começa a pensar sobre as pessoas que se levantam contra você, como você reage. Começa a pensar sobre aquelas pessoas que você não gosta muito. Como é que você reage? Comece a pensar no dia mau, como você o recebe, como você vai reagir. Porque se Ele está comigo todos os dias da minha vida, Ele está nos dias bons e Ele também está nos dias maus. Entende? Ontem, nosso país sofreu uma das tragédias mais tristes que passamos até aqui. Nos últimos 6 meses, teve 3 tragédias em escolas no nosso país.
3 pequenas tragédias que cefou vidas, que levou vidas embora, vidas de inocentes. 2 alunos, um com uma arma de fogo, esses dias mesmo um com uma faca, e ontem uma pessoa com coração extremamente maldoso, com ódio que a gente não consegue entender, né? Cefou a vida de 4 crianças que estavam brincando no parque da escola, estavam ali sendo guardadas pela escola. Mas sabe o que é mais impossível de entrar na nossa mente? Sabe o que tem acontecido? Nós temos se habituado às tragédias, sabe? A gente tem se habituado, a gente tem sentido a tragédia, vamos orar pelos enlutados, vamos chorar com os que choram, mas daqui a pouco aquilo esfria, aquilo cessa. Nós não podemos nos habituar. As escolas estão sendo atacadas no Brasil e antes não eram, sabe? Você tem orado pela escola mais próximo da sua casa, pela escola dos seus filhos, pela faculdade? Você tem orado para que o Senhor guarde, para que a presença dele esteja lá, para que ele esteja presente, para que o mal não passe do portão, para que o mal não toque o seu filho e não toque nenhuma criança que esteja ali dentro? Nós estamos habituando-se, sabe? Tá na hora da igreja despertar, tá na hora da igreja levantar, e isso faz tempo. O leão rugiu, bradou na pandemia. Quem escutou, quem tinha ouvido para escutar, para reconhecer, escutou e reconheceu. Não é possível que os sobreviventes do que a gente passou há pouco tempo, dentro da pandemia, uma tragédia mundial de saúde, não escutou a voz do leão rugir. Ainda é a mesma pessoa. Não é possível, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que a gente simplesmente se acostumou, se habituou ao número de mortes que tivemos. A igreja precisa despertar, está na hora de levantar, está na hora, sabe, de levantar o evangelho. Está na hora de levantar o evangelho, está na hora de bater na porta das vizinhanças. Porque o ide ao mundo, a sua vizinhança também faz parte. O ide ao mundo, o prédio que você mora faz parte. O condomínio que você mora faz parte. A rua que você mora faz parte. As escolas fazem parte. O ide, a sua parentela faz parte. E o que você tem feito com o evangelho? O que você tem feito com essa presença que você tem habitado no meio deles? Será que se essa pessoa não tivesse alguém que batesse na porta dela, levando o evangelho, fazendo a diferença, fazendo uma amizade, sabe? Só para fazer com que essa presença que habita em nós seja também habitada naquela outra pessoa? Será que tantas tragédias não seriam evitadas? Pessoas com esse tipo de coração não estariam sendo alcançadas e levando-se? O Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo convence. Não, irmão, mas esse tipo de coração não convence. Convence, porque o poder dele é muito maior do que qualquer outro tipo de poder maligno nesse mundo. Ele convence. Precisamos entender que precisamos crer e acreditar, colocar nossa confiança nisso. Dias maus vão sempre existir, mas talvez a nossa conduta, o nosso levantar do evangelho, ganhe almas como essa que fez isso com aquelas crianças ontem. Sabe? Não, mas a gente está ocupado demais com os nossos problemas, né? Ocupa muito tempo da nossa vida, os nossos problemas nos desgastam. Sabe por quê? Porque Satanás está colocando a igreja dentro de uma rede, ninando, cantando para ela continuar adormecida, dando o celular, as redes sociais, para que você se distraia. Nossa, quando você foi ver, passou 2 horas e você não passou nem 20 minutos, 10% disso na presença do Senhor. Está na hora de despertar, está na hora de levantar o evangelho. Está na hora de pegar essa presença que nos foi dada para habitar todos os dias e levar onde ela não está. Está na hora de pegar esse poder do Espírito Santo que está aqui dentro e dar liberdade a Ele, para que Ele use a nossa vida, vá lá, convença, resgate, salva, nos mande como um bote salva-vidas mesmo para aqueles que estão perdidos e destruídos. Não podemos aceitar as tragédias. Não podemos, a gente chora hoje, a gente sente hoje, a gente ora pelos enlutados, mas daqui a pouco a gente já foi.
Aí vem outra. Aí a gente se assusta, a gente tem que se assustar. A gente sempre tem que se assustar com uma situação dessa. Por quê? Porque ela vem de confronto com o Espírito Santo que habita em nós. Então a gente não pode se acostumar com algo que não diz respeito à verdade dele, com algo que não diz respeito a ele. Então tudo que vem contra o Evangelho, tudo que vem contra a presença do Senhor sobre a nossa vida tem que nos incomodar. Tem que nos incomodar. A gente precisa despertar desses lugares, sair dessa rede satânica, sabe? Que é essa rede que está nos ninando e a gente está só se habituando. Nada contra a rede social. Não estou falando de rede social, estou falando de rede mesmo, rede de deitar e dormir. Eu te falei da rede social. Rede social pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Quem vai escolher isso é você. Quem vai determinar isso na sua vida é você. O que você tem feito com elas? É você que determina, é você que vê, é você que assiste, é você que tem. Não há um pecado nisso. O pecado vem através do que fazemos dela, do poder, do domínio que elas acabam tendo sobre a nossa vida. Amém? Então a gente precisa despertar o Evangelho. O reino já foi anunciado. O Senhor Jesus já veio para nos dar a certeza de que Ele existe. Ele já veio, nós estamos aqui testemunhando Ele, nós estamos aqui falando das maravilhas dele, e hoje é impressionante como a gente vive um sobrenatural e a gente parece que não enxerga mais isso, né? Por quê? Porque as maravilhas do Senhor, nós contamos as que estão aqui, né? São todos testemunhos a respeito das maravilhas dele, então a gente conta. A gente fala, a gente conta da nossa sabedoria, do conhecimento que recebemos, do que a gente tem aqui para aprender com esses testemunhos aqui, que viveram muitos anos atrás. Mas ele também está presente na nossa vida e a gente precisa testemunhar as maravilhas que aqui ele faz. A gente precisa programar. Quando a gente está testemunhando, a gente está falando da glória de Deus, a gente está falando da fidelidade do Senhor, a gente está falando da graça, do favor dele sobre nós. E ele está sendo glorificado, ele está sendo honrado dentro disso, aleluia. Então a gente precisa proclamar. O Senhor Jesus já veio, ele já trouxe a boa nova. Então a gente precisa pegar essa boa nova, multiplicar, espalhar, continuar sendo boca de Cristo. Continuar, que nós sejamos, sabe, essa testemunha viva do que ele faz, do que ele fez. Nós acabamos a jornada de Esther hoje, eu gravei o último áudio hoje. E quantas coisas maravilhosas nós aprendemos nessa jornada, uma jornada muito forte. Para você que não está nos grupos, tem lá no grupo do Telegram, salva todas as nossas jornadas. E nós aprendemos hoje que no livro de Esther o nome do Senhor não é citado uma só vez. Não tem a palavra Deus uma só vez. Não tem a palavra Jeová uma só vez. Não tem. Tudo que ensina foi feito através do exemplo de Deus na vida do povo judeu, de Mardoqueu e de Esther. Só os exemplos deles, só o viver deles, só a entrega deles, a verdade que eles estavam ali vivendo e testemunhando, estava ensinando, estava sendo testemunho, estava sendo ensinamento. A palavra de Deus não aparece uma única vez no livro de Esther, são 10 capítulos. Mas a gente aprende que a confiança é o firmamento da nossa fé. Vem da maneira que aquele povo agiu, através de uma sentença de morte que estava ali declarada para eles. Um extermínio dos judeus aconteceria naquela província. E a confiança de Mardoqueu me toca quando ele fala para Esther: talvez você tenha sido colocada neste lugar para este tempo. Para agora, fala com o rei, explica o que está acontecendo. Porque Ramã levantou-se contra aquele povo e decretou a morte, pediu para o rei e o rei consentiu. Decretou a morte, data, dia, para que acontecesse em todas as províncias, todos os judeus seriam assassinados. E vem Mardoqueu e fala exatamente isso para Esther. Será que você não foi levantada para este tempo? Será que você não está aí dentro do palácio, uma judia, dentro do palácio, para fazer a diferença agora? Mas não tem problema, se você não quer, o socorro virá de qualquer maneira. Aleluia, que confiança é essa? Como é que ele estava? Vestido de saco, terra,
se humilhando diante do Senhor, todos os judeus, Esther vem e fala, vem jejuar comigo. Jejuem por mim, porque eu não posso entrar na presença dele sem autorização. Se eu chegar lá sem autorização, eu posso ser declarada a morte, porque o rei não me chamou. Então jejuem comigo e por mim e vamos. Foi assim. A palavra de Deus não é dita, o nome de Deus não é dita, mas a conduta, o posicionamento, a confiança, tudo está testemunhando Deus, está testemunhando que eles estão vivendo na presença do Deus esta promessa: estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Nós estamos nos habituando demais. Nós estamos, acostumando. Vivemos uma tragédia, daqui a pouco aquilo esfria, tudo bem. Quando vem uma outra, nos assusta, fazemos o que é preciso. Hoje tem pessoas se reunindo para ungir as escolas. Hoje tem pessoas se reunindo. Eu vi algo muito bonito. Adote uma escola em oração. Adote a escola mais próxima da sua casa em oração. Lindo. Mas isso tem que ser desde sempre. Somos povo de Deus, estamos aqui. Somos semelhantes a Ele. Então não precisa acontecer uma tragédia para essa consciência vir a nós, que nós precisamos colocar lá a presença do Senhor, repreender todo o mal. Isso faz parte da nossa vida, ter que orar pelas escolas, orar pelos nossos filhos, orar pela proteção deles. Eu sempre oro pelos meus filhos, Senhor, eles estão indo para a escola. Os meus olhos não estão lá, os meus ouvidos não estão lá, mas os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão. Então cuide das conversas que ele tiver no meio. Tire os meus filhos, Senhor, de um ambiente que não é para eles, de rodas que não é para eles, de ensinamentos que não é para eles. Feche os ouvidos deles para as coisas inúteis, feche os olhos dele das coisas inúteis. Ore pelos seus filhos. Ore, mas eu não tenho mais filho na escola. Não importa, a sua vizinha tem. Um parente seu tem. Então a gente precisava estar nesse ambiente de oração pelas escolas, pelas crianças já faz tempo. As nossas crianças estão sendo atacadas faz tempo. Os nossos adolescentes estão sendo atacados faz tempo. E a gente se habitua. A presença que nós habitamos, o poder que há dentro de nós precisa fazer diferença aqui. Precisa fazer diferença. Precisa fazer diferença onde moramos. Precisamos olhar com a visão do Senhor. Tá vendo aqui, Senhor, eu moro na periferia, mas a glória do Senhor está aqui neste lugar. E vai fazer a diferença. Nessa escola aqui, Senhor, dizem que o índice de violência de alunos difíceis é muito alto, mas a glória do Senhor está neste lugar, Senhor, e eu estou confiante que vai fazer diferença. É isso. Sabe? É acordar, é despertar, é ir lá, é fazer, é agir. Não é esperar para se mover, é se mover antes, é estar preparado, é estar fechado. A escola está ungida, a escola está sendo protegida, a muralha do fogo do Senhor está em volta da escola, porque nós oramos desde sempre. Desde sempre. Para que todo espírito maligno seja bloqueado nesta muralha. Zacarias 2,5, eu acho que é essa que é a palavra. Eu sou a própria muralha de fogo que te protege. Te protege de todo o mal. De todo o mal. Então as boas novas já foram aí. Precisamos fazer diferença nesse mundo. Precisamos fazer diferença na nossa vizinhança, no meio da nossa parentela. Oramos diante das desgraças, mas precisamos orar para que elas não aconteçam. Oramos diante das tragédias, mas precisamos orar para que elas não aconteçam, para que o inferno não prevaleça, para que o inferno não tenha poder, porque o poder dele é muito, mas é muito limitado, aonde há a glória do Senhor, aonde há a graça do Senhor, aonde tem alguém de joelho orando por aquele lugar. Você pode estar a quilômetros daquele lugar, mas se você está orando, pode ter certeza que o poder que está em você está chegando naquele lugar. O poder, o Espírito Santo é livre, ele é livre. Ele se move da maneira que ele quiser. Se a gente está diante do vale dos ossos secos, o mesmo poder de Ezequiel está nos nossos lábios. O mesmo poder, profetize sobre os ossos secos, profetize sobre as tragédias, que elas não acontecerão mais. Profetize sobre as tragédias, porque o Senhor vai soprar o teu espírito e esse vale de ossos secos vai se mover. Vai se mover. Vai
se mover. Não se conforme, gente, não se conforme com esse mundo. A palavra é clara, não se conforme com este mundo. Se estamos na presença do Senhor, essa presença precisa fazer a diferença. Nós não vamos nos conformar. Nós vamos buscar no Senhor e crer que toda a diferença está sendo feita ali, através da glória e do poder dele. Amém? Sabe o que a gente mais se habitua, que a gente mais se conforma? Que tudo a gente coloca na conta do maligno. Ah, isso daqui é ação do mal. Ah, isso daqui foi o inimigo que fez. Quem tomou aquele homem ontem foi o inimigo. Não é? Em vez de levantar o evangelho, em vez de ir lá, de levar a palavra, de fazer a diferença. Ah, você se levantou? 10 vezes mais você vai ser derrubado. É fazer a diferença, sabe? Sair um pouquinho do universo eu. Enquanto nós não buscarmos por um avivamento individual, o avivamento coletivo não vai acontecer. O avivamento, dentro dele está o arrependimento, dentro dele está a transformação, dentro dele tem um poder dentro do avivamento, que seja onde for, é o mesmo poder dos vales dos ossos secos. Aonde há alguém avivado, ela vai fazer toda a diferença onde ela está. Ela é uma modificadora de ambientes. Ela é uma modificadora de cidades, ela é uma modificadora de bairros, de ruas, de tudo. Por quê? Porque há um avivamento dentro dela. O Espírito Santo avivou dentro dela. Entende? Então, quando há uma pessoa avivada pelo Senhor, as pessoas em volta dela vai começar a entrar nesse processo de avivamento. Aí vem o avivamento coletivo. É aonde vai fazer toda a diferença onde estamos. É aonde vai fazer toda a diferença no que temos feito. É onde vai fazer toda a diferença. Busque o avivamento do Espírito Santo. Nós precisamos dele para vencer este mundo, para modificar este mundo, para fazer a diferença aqui. Sozinha nós não conseguimos. Mas qual que é a promessa? Eu estarei contigo todos os dias até o final dos dias. Então sozinha nós não estamos. Habitamos nessa presença todos os dias. Somos moradas do Espírito Santo. Então, além de habitar, somos morada do próprio Espírito. Então, precisamos fazer diferença. Não se acostume com as tragédias. Para de colocar na conta do maligno. Porque quando a gente coloca na conta dele, a gente está dando uma desculpa. Ah, está na conta dele. A gente está dando uma desculpa, a gente está se habituando àquilo. A gente está se conformando com esse mundo. E a gente não pertence a ele. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E não é ao contrário. Não é ao contrário. Continuamos a se lamentar, a chorar. Sim, a Bíblia diz, chore com os que choram. Mas modifique o ambiente. Seja você a presença do Espírito Santo chegando. Seja você a presença do Senhor chegando para fazer toda a diferença na vida de quem for. De quem for. Ah, mas é mal para mim. Então comece a fazer muito mais bem do que você fazia. Não deixe de bloquear. Não deixe evitar que o Espírito Santo faça a diferença na vida daquela pessoa através de você. Então, se vir com afronta, vai com amor. Vai com a alegria. Gente, a alegria, ela modifica tantas coisas. Quando uma pessoa alegre chega no ambiente, nossa, parece que o ambiente, fica leve. Fica leve, porque as tensões saem. A alegria, ela confronta diretamente com a tensão, com a preocupação, com a aflição. Então, quando uma pessoa alegre chega, ela sempre modifica o ambiente. As pessoas carismáticas, geralmente, elas são muito alegres e elas modificam. Eu tenho uma amiga que mesmo num dia que ela tá difícil, é impressionante que quando ela chega, sabe? Parece que as coisas, olha, são tão mais fáceis de ser compreendida. Eu quero ser essa. Você precisa ser essa. Você precisa ser essa. Entrar num ambiente totalmente carregado, fazer ele fluir na presença do Espírito Santo. Sabe? E para isso a gente não precisa fazer uma roda, levantar uma oração, pegar uma palavra, dar uma palavra. Não, basta a gente chegar, porque a presença dele já é sentida. É como lá em Esther.
A gente não precisa sempre proclamar o nome dele, mas a nosso testemunho precisa gritar o nome dele sem uma palavra ser dita. Tem momentos que vai ter que ser assim. Tem momentos que vai ser preciso fazer a roda de oração, dar uma palavra. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai nos indicar a maneira de agir corretamente no momento certo, na hora certa. Amém? E para complementar Mateus 28, 20, olha só. Então, o que diz lá em Mateus 28, 20? Ensinando a obedecer a tudo o que eu ensinei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Então, vamos habitar nessa promessa, vamos habitar nessa presença, vamos viver essa presença todos os dias para que a gente faça a diferença. Para que quando o dia mal chegar, as aflições vinham, os problemas vinham, tudo vinha, a gente fala, pode vir porque eu estou em paz, eu habito na presença. Eu vivo a promessa, sabe? Então, assim, meu filho está com 6 anos, nos últimos 5 anos foi dos anos muito difíceis para nós. Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, aconteceu uma tragédia em nosso meio. A primeira coisa que aconteceu, meu marido foi assaltado, levado de refém, ele fazia Uber, roubaram todos os pertences, mas, para a glória de Deus, não levaram o carro. No dia seguinte, o meu filho passou mal, foi internado com uma pneumonia gravíssima, sendo que há 10 dias ele foi diagnosticado com infecção de urina e eu estava tratando ele para infecção de urina. E nesses 10 dias aí, na verdade, ele estava com uma pneumonia que agravou muito, mas muito. Ele ficou 16 dias internado, ele tinha 1 ano e 9 meses. Eu vou vir com esse testemunho para vocês porque é grande e é para glorificar o Senhor, precisa ser contado tranquilamente. Amém? E depois disso, meu marido, perdemos o carro, entregamos o carro para financeiro, meu marido começou a trabalhar, meu marido tem uma serralheria, o ajudante dele foram usar o carro dele para fazer uma entrega, meu marido saiu, o ajudante se dispersou e levaram todas as portas que estavam em cima do carro que estava indo ser entregue, todas as ferramentas do meu marido foram roubadas. Todas, não ficou uma chave de fenda. Como é que você toca uma oficina sem nenhuma ferramenta? E ficamos ainda com o prejuízo de ter que repor o material das portas. Depois disso, tivemos um incêndio em casa. Foi a última coisa muito forte que aconteceu, foi um incêndio em casa. O meu filho está com uma deformidade óssea, onde eu estou gerando um milagre no Senhor. Se for através de uma cirurgia e for a vontade do Senhor, que assim seja feita. Se for um milagre instantâneo, amém, que assim seja feito. Então, assim, há muitas coisas vindo, mas dentro disso, a presença do Senhor sempre esteve presente. Dentro disso, o Senhor sempre foi glorificado e louvado. Quer mostrar quem o Senhor é na sua vida? Levante um altar nos piores dias, nos piores momentos. Levante um altar de adoração e mostre a Ele o que realmente importa. Que você não temerá, porque você habita na presença dEle. Amém? Então, de cumprimento a esse versículo, que eu estarei com você todos os dias da sua vida até o final dos tempos, vamos cumprimentar lá em Josué 1:5. Qual que é o cumprimento dessa promessa? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. Você pode repetir? O Senhor não me deixa. Senhor Jesus nunca vai me abandonar. O Senhor Jesus está comigo todos os dias e eu preciso fazer valer a pena habitar nessa presença. Eu preciso fazer valer a pena na minha vida, eu preciso fazer valer a pena na vida dos meus, eu preciso fazer valer a pena todo o tempo. Amém? Essa é a promessa, essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Essa é a verdade que precisa fazer parte da nossa verdade. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos somente nos movimentar quando as coisas acontecem. Nós precisamos estar desde o início naquilo, orando por aquilo, né? Tem uma frase, gente, que olha, me engasga, sabe? Agora só nos resta orar. Não, querida, orar é desde sempre.
Orar é desde sempre. Desfrutar dessa presença aqui é desde sempre. Fazer um ambiente caótico se transformar num ambiente de graça é desde sempre. Não é só quando as coisas explodirem. Não é só quando o dia mal chegar e chegar para causar mesmo, para machucar mesmo. Não, é desde sempre. Desde sempre. Desde o dia que eu nasci. O Senhor está comigo. Desde o dia que você nasceu, o Senhor está com você. E Ele estará até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Olha só, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quando ele diz ninguém, são as ações das pessoas. É a maldade das pessoas. Tudo isso não resistirá a você. Tamanha presença do Senhor que você vai estar. Sabe por que ninguém resiste? Olha o cumprimento. Assim como tive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A partir de hoje, que haja uma graça sobre a sua vida. A partir de hoje, que haja uma unção de poder sobre você. E que você pegue essa unção e faça toda a diferença na sua vida e na vida dos seus e na vida dos lugares aonde você chegar. Se você chegar num banco e a situação estiver caótica, que a sua fala mansa traga paz aquele lugar. Se você chegar no consultório e tiver ali aquele caos, que quando você abrir a boca as coisas se acalmem e as pessoas começam a te ouvir. Sabe por quê? Porque será o Senhor falando através de você. Que você chegue numa casa de luto, saiba chorar com aqueles, mas saiba também fazê-los sentir a presença que você carrega, o poder que você carrega, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? O que essa verdade vai fazer de diferença na sua vida é você quem determina. Aleluia! Vamos orar? Como é que vocês estão? Vi bastante gente passar por aí, mas se eu parar para dar oi, ai meu Deus, já é difícil estar aqui. Imagina se eu ficar parando, gente. Quem sabe eu ainda, né? Consigo ser assim. Conforme vocês vão entendendo, eu vou falando, oi, falando, oi, falando, oi, falando. Mas é uma bênção do céu para mim. Vocês estarem aqui, mulheres fortes que têm me impulsionado, têm feito parte da minha vida, têm me gerado em suas orações. Como é bom ser amada e como é bom amar vocês. O Batidas é um presente de Deus na minha vida. E cada vez que o Senhor estende essa mesa, mais filhas abençoadas Ele tem enviado para a minha vida. Amém? Terminamos hoje no Batidas a leitura de Esther, que foi uma bênção, uma jornada, olha, meu Deus do céu, meu Deus, cada dia de gravação, gente, foram dias assim, na hora de eu terminar, eu falei, meu Deus, Espírito Santo, o que o Senhor fez hoje, meu Deus, que mover é esse, Espírito Santo, eu não sou merecedora de tudo isso que o Senhor tem feito, sabe? Eu escuto os áudios. Eu escuto os áudios porque eu escuto áudio para ver se eu fui bem. Não é para receber tudo que vocês também recebem. Porque às vezes no gravar, gente, ó, igual eu tô aqui com vocês, eu coloco o celular, né? Coloco o fundo para gravar, pego a Bíblia e sento aqui. Aí eu vou fazer. A maioria das vezes eu já me pego de olho fechado, aquela unção descendo, aquele ambiente de graça, aquele peso, aquela glória inexplicável. E às vezes quando eu acabo, parece que o meu físico faz, sabe assim, parece que toda aquela energia, todo aquele ambiente maravilhoso que eu estava, eu falo, meu Deus, o que foi isso hoje, Senhor, que maravilha, eu me sinto tão agraciada, sabe? Que é sem palavras para acontecer, sabe? Para descrever o que eu sinto aqui. Eu acho que é por isso que vocês recebem da maneira que vocês recebem, porque é o Espírito Santo. Ele vem, ele se move, ele faz, ele fala o que ele quer. Ele faz da maneira que ele quer, dando entendimento, conhecimento e sabedoria a nós. E é um mover tremendo. E essa jornada foi muito especial. Todas foram especiais, mas essa eu acho que veio para nos amadurecer, sabe? Comida sólida, comida para adulto. Né? Para meninas crescidas. Amém? Então, se você não faz parte do Batidas, lá na bio do Instagram tá o link dos grupos de WhatsApp e do Telegram. No Telegram estão todas as jornadas salvas. Nossas jornadas começou em dezembro com Lucas.
Amém? Estamos finalizando nossa 5ª jornada e indo para mais uma jornada abençoada. Venha fazer parte dessa família. O Batidas é um lugar assim de recomeços, de transformações. É um lugar de abrir o coração e das irmãs que estão ali, sabe? Moldar junto com o Espírito Santo, fazer parte. Um testemunho é contado para glorificarmos as maravilhas do Senhor, e aquilo ali já atrai outra irmã, já mostra aquela irmã que ela precisa também estar naquele lugar, ela também precisa dessa transformação. E tem sido um ambiente de graça, um ambiente onde eu sou muito abençoada, onde as irmãs são muito abençoadas, Batidas são muito abençoadas. Por que Batidas? Porque o Senhor nos revelou em uma das jornadas que nós somos as batidas do coração dele. Então por isso que nos chamamos de Batidas, porque somos as batidas do coração de Cristo. Amém? Então vamos orar para que essa palavra venha enraizar no nosso coração e fazer parte de nossas vidas, venha transbordar através desse aprendizado que você recebeu, né? Jesus vem e ensina, nós pegamos aquilo e aprendemos e praticamos. Amém? Pai amado e querido, nós te agradecemos por quem o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas suas maravilhas, pela tua unção, pela tua graça derramada. O Senhor tem nos pego com as suas mãos e nos transformado de odres velhos em odres novos, Senhor. Muda-nos, Senhor, do nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor. Vem acender a luz do nosso espírito, Senhor. Nós não podemos mais permanecer como um odre velho que se rompe. Se o Senhor derrama do teu vinho novo, o odre velho não suporta o peso do vinho, Senhor. Então nós estamos aqui diante do Senhor, entregando nas tuas mãos, Pai, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, Senhor, para que o Senhor nos transforme nesse odre novo, Senhor, para quando o peso da sua glória descer, nós temos força o suficiente para suportar o peso da tua glória em nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço por cada batida, pelo lar delas, pelo sonho delas, por tudo que elas ainda precisam receber de ti, Senhor Deus, pela verdade do Senhor fazer parte da verdade delas, Pai, para que elas façam a diferença, seja onde que elas forem, seja onde que elas estiverem, que elas não se esqueçam, Senhor, que o Senhor está com ela todos os dias, a tua presença está com elas todos os dias, e elas habitem nessa presença, Senhor Deus, para fazer diferença onde forem. Não se esqueçam que somos a sua morada, ó doce Espírito Santo, e isso precisa fazer a diferença em nossas vidas e fazer a diferença na vida dos nossos, Pai. Vem, Senhor, com toda essa sua doçura, nos pegar pelos teus braços e nos mostrar para que estamos aqui. Mostre-nos para que nos separou para este tempo, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, leva-nos à verdade do Evangelho, à transformação do Evangelho, Senhor. Mostra-nos, Senhor Deus, a necessidade que o Evangelho tem de ganhar vida em nós, a necessidade que o Evangelho tem de nos transformar, disso aqui que nos transformamos, Senhor. Dessa humana que fazemos, dessa humana que fomos nos transformando a cada dia, desse eu que nós fazemos, Pai. Mostra-nos, Senhor, que o Evangelho vem para matar essa humana, para matar esse eu, Senhor Deus, e renascer para ser quem o Senhor nos enviou para ser, para renascer, Senhor Deus, para sermos a tua verdade onde fomos. Hoje, da maneira que o Senhor encerrou o áudio de Esther, Senhor, eu acabo e termino esta oração dizendo que o Senhor nos quer tão perto do teu coração, mas tão perto do teu coração, o Senhor tem nos chamado para tão perto do seu coração que nós seremos aqui uma parte dele, Senhor. Nós viveremos como uma parte do teu coração, aonde quer que fomos, aonde quer que moramos, aonde quer que nos movemos, Senhor, seremos como uma parte do teu coração. Obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor tem feito, pela sua graça derramada, pelo seu favor, pela glória que o Senhor tem derramado, pelas pessoas que o Senhor tem alcançado através dessa live, por me ajudar a me vencer toda essa dificuldade que eu tenho de ligar essa câmera, Senhor, e estar aqui. Obrigada porque o Senhor tem me levantado, o Senhor tem me ajudado a romper todos os meus medos.
todas as dificuldades que eu tenho, o Senhor tem vindo com uma graça muito doce, uma palavra muito doce, mas é uma palavra que é doce, mas bate e faz a diferença. É uma palavra que é doce, mas ao mesmo tempo ela vem e traz transformação e traz avivamento. Amém, amém e amém. Te amamos sempre. Amém, Kathleen, Carol, Audrey, Tânia, são essas que eu tô vendo daqui, essas que aparecem pra mim. Se tem alguém aí, ó, escondidinho aí pra cima, não tô vendo. Que o Senhor as abençoe, que esta unção, que essa palavra venha fazer diferença na sua vida. Amém? E o dia que for que você estiver assistindo essa live, o dia que for que essa palavra tenha ido de encontro à sua mente, ao teu entendimento e ao teu coração, que a partir de então você faça toda a diferença aonde você estiver, que a presença que você habita comece a se mover através de você aonde quer que você chegue. Amém? Beijos. Até semana que vem. Em nome de Jesus. Amém, Kathleen. Amém, querida. Que essa bênção esteja sobre você também, sobre o seu lar. Amém? Lindas. Amo vocês. Beijo.